Oi, galera, boa tarde, segunda-feira, dia 6 de julho. Vamos falar um pouquinho da sexualidade, vamos falar do aparelho reprodutor feminino, do masculino, as funções, a ejaculação, a menstruação, a produção dos espermatozoides, o caminho dele até chegar no óvulo humano e formar, portanto, o embrião. A sexualidade é importante para mim, é importante para vocês, é importante para todos nós. Faz parte da nossa vida. A sexualidade, ela envolve o sexo. O sexo, ele pode ser, então, ter dois objetivos: o objetivo da reprodução humana e o outro de você ter prazer. Isso faz parte da gente, faz parte do ser humano. Só que cabe a cada um de nós decidirmos qual é esse momento, o momento de você estar expondo a sua sexualidade através do sexo. Você está exercendo a sua sexualidade através do sexo. Então, cabe a cada um decidir esse momento. Esse momento que você vai compartilhar com outro indivíduo, seja do mesmo sexo que o seu, seja do sexo oposto, seja você consigo, com você mesmo, tá certo? Seja você com si próprio. A sexualidade, portanto, faz parte da necessidade básica do ser humano, faz parte da nossa personalidade. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. Influencia na saúde física e mental. Olha como é importante. Cabe a cada um decidir, como eu já falei para vocês, a qual momento propício para que essa sexualidade se manifeste de forma física, seja ela compartilhada com outro indivíduo ou não. Através do sexo, portanto, você tem a capacidade da reprodução e o prazer. A sexualidade, ela se inicia quando? Na infância, você começa a perceber os seus órgãos femininos ou masculinos e a diferença entre esses órgãos. Você começa a observar, né? Se você é uma menina, você começa a observar o corpo do menino. Se você é menino, começa a observar o corpo da menina e as diferenças. Isso na infância. Já na adolescência, as diferenças que já existem, né? Sempre existiram na infância, essas diferenças começam a ser acentuadas. E aí nós vamos falar um pouquinho destas diferenças. Lembrando aqui que eu coloquei que na infância os pais não devem reprimir essa descoberta. Então veja, a criança ela começa a ter curiosidades, ela começa às vezes a mexer nos seus órgãos sexuais, e cabe então aos pais, educadores, entenderem esse comportamento, não reprimindo esse comportamento, tá bom? Vejam bem, então. A gente vai falar um pouquinho agora dessas diferenças que ocorrem na adolescência, que ocorrem na puberdade, por volta de 12 a 15 anos. Então, essa diferença vai variando de corpo para corpo. Eu quero que vocês entendam assim que o organismo humano, cada um tem o seu organismo. Então, o funcionamento vai variar de corpo para corpo. Não é porque eu menstruei com 12, minha filha também vai menstruar com 12.
Não, ela tem o corpo dela, as características próprias dela. Eu tenho uma filha de 12 e meu filho de 10 anos. Então agora a gente já começa a ver as diferenças entre a fase da infância para a puberdade. Então, já como mãe, estou percebendo já as diferenças. Eu estou aqui no quarto do meu filho. O meu filho aqui, ó, ama Lego. Olha que bonitinho as coisas aqui que ele faz. Deixa eu mostrar para você as coisas que o meu filho faz. Ó, ele ama Lego. Eu tô aqui no quartinho dele, tá vendo? Dinossauro, urso. É o momento, o quarto mais tranquilo hoje da casa, que ele tá estudando lá também. A minha filha no quarto dela e eu resolvi vir pra cá hoje. O momento aqui, o lugar mais silencioso. Bom, então nós vamos falar um pouco dessas mudanças. Então, o menino, o que que acontece com o menino? Os pelos começam a aparecer. Então, os da barba, do corpo inteiro, do pubis, a região pubiana, que é a região aonde a gente encontra o genital feminino e masculino, a região do pubis. Então, os pelos aparecem. O tórax começa a alargar, aí tem o estirão, que é o crescimento, né? Tanto da menina como do menino. O pênis cresce, testículo, ocorre um aumento desses órgãos. E o que marca, a mudança que marca a adolescência masculina é o início da ejaculação. Então, a ejaculação é o sêmen liberado pelo pênis, que pode, então, a primeira ejaculação iniciar com 12 anos, 13, 14, 15 anos. Então, varia também de menino para menino. O início dessa ejaculação, então, no sêmen, não vai ter os espermatozoides. Então, logo que o menino começa a ejacular, ele não tem a capacidade de engravidar uma menina. Só depois, quando os espermatozoides começam a ser formados no testículo. O testículo está dentro do saco escrotal. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Eu falei para vocês que a voz engrossa, então ocorre a mudança, as mudanças físicas, que a gente consegue observar essas mudanças físicas, e essas mudanças também internas que a gente não percebe, mas que ocorrem através dos hormônios, através, no caso do menino, da testosterona, tá? No caso da menina, a mudança mais acentuada, então você tem a ejaculação no menino e a menstruação na menina. A menstruação é a liberação do sangue que vem do útero. O útero se renova todo mês, para que no futuro essa menina possa engravidar, e o útero vai ser o lugar aonde o feto, o embriãozinho vai se alojar e vai se desenvolver. Então, todo mês, essa camada, essa parede do útero, ela se descama em forma de sangue e sai através da vagina. Então, a primeira menstruação é chamada de menarca, primeira menstruação da menina, que também pode variar 12, 11, 10, 15 anos. Então varia muito a idade. A minha filha com 12 anos ainda não menstruou e ela às vezes, ai mãe, quando será que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Então esses dias eu tive que dar uma aula para ela de menstruação, como que ela deveria proceder, a higiene que a gente tem que ter, as meninas. Por favor, você não vai no banheiro público tirar um absorvente com sangue e deixar exposto. O que você tem que fazer? Você tem que enrolar, né? É necessário até passar às vezes um papel higiênico, joga no cesto do lixo. Você tem que trocar o absorvente várias vezes por dia, de acordo com o seu fluxo menstrual. Tem meninas que menstruam, tem um fluxo mais intenso, tem outras que não, só um pouquinho. Então, como eu disse no início, vai variar de organismo para organismo. Então, na menina,
pelos também para o corpo inteiro, pode surgir acne tanto no menino como na menina, que são as espinhas, cresce o seio e também a menina vai ter o seu estirão, ela também vai crescer até menstruar. Depois ela continua crescendo, às vezes um pouco menos, mas continua também, tá? O hormônio feminino é o estrogênio que faz com que essas alterações ocorram, e do menino a testosterona. A testosterona produzida no testículo e o estrogênio no ovário da mulher, tá certo? Então, nós falamos da ejaculação, da menstruação. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos órgãos. Os órgãos masculinos, externos e internos. Então, de externo masculino, a gente tem o pênis e o saco escrotal. O saco escrotal é um órgão que ali dentro vai guardar os 2 testículos, que são as glândulas super importantes, porque é elas que produzem o hormônio testosterona e produzem o espermatozoide. Então, o saco escrotal tem que ser bem ali protegido, o testículo tem que ser protegido pelo saco escrotal e o menino tomar cuidado, né, com esse órgão dele, não usar cuecas apertadas, né? Deixar o órgão ali, né, mais à vontade, deixar o órgão numa temperatura adequada, por isso que não pode apertar, porque os espermatozoides, eles têm a temperatura certa para serem produzidos, que é um pouquinho, a nossa temperatura do corpo não é 36 graus, 36 e pouquinho. Quando você tá com 37, você tá com estado febril. Então, os espermatozoides ali, para serem produzidos no testículo, é uma temperatura um pouco abaixo da nossa temperatura corporal, tá? Então, por isso que ele não pode, ele fica mais solto, mais afastado no saco escrotal do que grudado ali à temperatura do nosso corpo, tá? O pênis e o saco escrotal são, então, os órgãos externos. Órgão interno, nós vamos ter o testículo, o epidídimo, o canal deferente, canal ejaculatório, a próstata, vesícula seminal e a uretra, que fica um canal dentro do pênis. Então, vamos colocar a função de cada um. O testículo, ele vai produzir os espermatozoides nos canais seminíferos e esses espermatozoides são amadurecidos no epidídimo. Epidídimo é um órgãozinho em cima ali do testículo, bem próximo ao testículo, aonde os espermatozoides saem do testículo, vão para o epidídimo para serem então armazenados e amadurecidos, tá? O testículo também produz a testosterona. Quando o espermatozoide então já está pronto, ele passa para o canal deferente. Esse canal deferente vai levar então os espermatozoides até a vesícula seminal, até a próstata. Esses órgãos, vesícula seminal e próstata, elas produzem o sêmen, tá? O sêmen, então, vai ser o líquido que vai proteger e nutrir o espermatozoide. Então, você imagina o espermatozoide, eu sempre faço a comparação assim. Você tem um vidro cheio de botões. Se você não tem água, só botões nesse vidro, você chacoalha o vidro e um botão atrita com o outro, atrita com o vidro, dando aquele barulhinho de chocalho. Se você coloca água, você não vai amortecer esse barulho, esse atrito entre os botões. Você colocando água, vai chacoalhar, não tem mais barulho. Então, veja, o sêmen,
ele vai proteger os espermatozoides desse atrito. Então, o sêmen, ele vai nutrir e proteger os espermatozoides. Os espermatozoides estão sempre no sêmen. O que é ejaculação? A ejaculação é a eliminação desse sêmen. Sêmen com os espermatozoides. Então, os alunos confundem muito esperma, sêmen e espermatozoide. Espermatozoide é a célula sexual que vai fecundar o óvulo, certo? E sêmen ou esperma, é sinônimo a palavra, é o líquido que vai nutrir o espermatozoide, tá? E amenizar, então, esse atrito, protegendo o espermatozoide. Entenderam? Em seguida, então, você vai ter a saída do espermatozoide, desse sêmen, pela uretra. A uretra é um canal dentro do pênis, que serve para a saída do sêmen e da urina, tá? No pênis, a ponta do pênis, nós vamos ter a glande. A glande é a cabeça do pênis, tem ali o orifício da uretra. Nesse orifício, que é esse buraquinho, o orifício é um buraquinho, que vai sair, então, vai sair a urina e o sêmen, tá certo? Pênis e saco escrotal, portanto, são órgãos externos, e você tem todos os outros internos, que é o testículo, o epidídimo, canal deferente, vesícula seminal, que produz o sêmen, próstata também, e uretra, canal dentro do pênis para a saída do sêmen e da urina. Repetindo, portanto. Vocês entenderam? Espero que sim. Agora, os órgãos, então, femininos, nós vamos ter os internos. Você não tem o testículo no homem? Na mulher, você vai ter o ovário. São 2 testículos, portanto, também 2 ovários. Um do lado direito, um do lado esquerdo, tá? A função do ovário é produzir os óvulos e os hormônios femininos. Como eu já disse anteriormente, o testículo produz a testosterona e o ovário, o estrogênio e a progesterona. São os hormônios femininos, tá? O óvulo, ele é liberado, portanto, pelo ovário e vai para a tuba uterina, antigamente chamada de trompa de Falópio, encontrar o espermatozoide. Então, ele fica lá, o óvulo, esperando o espermatozoide. Caso não ocorra fecundação, esse óvulo é liberado, ele é absorvido pelo organismo e se desfaz, tá? Então, você tem de órgãos internos femininos, ovário, a tuba uterina, onde ocorre a fecundação, o útero, onde o embrião se aloja e se desenvolve durante a gravidez. Essa é a função do útero, alojar o feto. E temos a vagina, que é um órgão interno, que tem 3 funções. Você vai menstruar pela vagina, você vai ter o seu filho, se for parto normal, pelo canal vaginal. Então, é menstruação, parto e a cópula, que é a entrada do pênis. Então, a vagina serve para a relação sexual. São essas 3 funções, tá? A urina, ela sai pela uretra, que é um orifício em cima da vagina. Um orifício muito pequenininho, menor que a vagina. Muitas meninas nem sabem que tem uretra. Quando elas sentam para urinar, elas imaginam que a urina sai pela vagina. Eu já ouvi falar isso, tá? Elas não sabiam, eu perguntei, não sabia. A função da vagina é a urina? É urinar? Não. É a saída da menstruação, da secreção vaginal. Urina é pela uretra, um canal em cima da vagina, um orifício bem pequenininho
em cima. Então, como que você pode observar os seus órgãos? Colocando um espelho embaixo da sua vagina e observando o seu órgão. Essa aula, ela tem a intenção de fazer com que você conheça o seu corpo, os seus órgãos, vá atrás de estudar, de entender o seu corpo, os seus órgãos para se prevenir. É prevenção. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Com o uso da camisinha. Prevenção da gravidez, com o uso dos métodos anticoncepcionais, anticoncepção. Como que você evita, né, a fecundação? Então, a gente tem que ir atrás disso. Quais são os principais métodos? E um método que se adapte a mim, ao meu organismo, porque cada organismo é um organismo, como eu falei para vocês, né? Então, essa é a minha intenção, de despertar em vocês essa curiosidade para vocês irem atrás das respostas, não resposta de amigos, que a minha amiga falou isso, o meu amigo falou aquilo. Não, vai atrás. E não é tudo também que tá na internet que é verdadeiro. A gente tem que ter várias fontes, pesquisar várias fontes e fazer a relação. Aí ficou com dúvida? Pode perguntar para mim, para o pai, para a mãe, não tem problema nenhum. Estou aqui para ajudar. Todas as dúvidas vocês podem tirar lá no Classroom, me manda e-mail, WhatsApp e a gente vai esclarecendo. O importante é a informação para que não façamos besteira, né? Não façamos coisas erradas. Então, é por isso que eu estou dando essa aula, para despertar a curiosidade em vocês, e vocês vão pesquisando, vão atrás. Depois, em outros vídeos, talvez eu fale dos métodos anticoncepcionais. Com certeza a gente vai falar, tá? Os mais usados, a pílula, a camisinha, tá certo? Nós vamos falar sobre tudo isso daí. Então, vamos voltar, que eu perdi um pouco aqui a linha de raciocínio. Estava falando dos órgãos internos. Então, eu vou repetir. Ovário, tubo uterino, antigamente chamado de trompa de falópio, o útero e a vagina, tá? E os órgãos externos, a gente tem um monte de Vênus, que é a região dos pelos pubianos, e logo embaixo você tem a vulva, VULVA. A vulva é o conjunto dos órgãos externos femininos. Então, se a mulher está na posição ginecológica, aquela posição de perna aberta, o que você enxerga? Os grandes lábios, pequenos lábios, que servem para proteção do órgão, o clitóris, clítoris ou clitóris, né? Ele é pronunciado dessas duas maneiras. O clitóris, ele é o órgão feminino do prazer, né? É um órgãozinho que manipulado ali pelas mãos, quando a entrada do pênis na vagina, de alguma maneira ele vai tritando também ali o clitóris, a mulher tem então o prazer feminino, tá certo? Que podemos falar disso também numa outra oportunidade. Aqui esse assunto tem tanta coisa para falar que a gente poderia ficar aqui 1 hora, mas se eu fizer um vídeo de 1 hora, vocês vão me matar, né? E vão cansar de ficar aí ouvindo. Então, eu tô tentando, assim, ser breve e falar para vocês as coisas mais importantes. Mas, com certeza, vou fazer outros, tá? Então, os órgãos externos, o conjunto chama-se vulva, clitóris, grandes e pequenos lábios, a abertura da vagina, que você consegue enxergar, e a abertura da uretra, que você também consegue enxergar a entradinha, a abertura somente, tá bom? A uretra, então, é para eliminar a urina, a vagina, menstruação, parto e para a entrada do pênis na relação sexual. Qual é o caminho do espermatozoide até o óvulo? E aí, o que vocês acham? Então, o espermatozoide, ele é produzido no testículo.
Então, ele é produzido no testículo, ele vai para o epidídimo para ser amadurecido, passa pelo canal deferente, canal ejaculatório, aí já pegou o sêmen, que veio da próstata e vesícula seminal. Aí ele passa pela uretra, que é o canal dentro do pênis, tá certo? E aí ele vai ser ejaculado, ele vai cair no meio externo. Se a intenção do casal é engravidar, é ter um filho, então esse espermatozoide ele tem que ser ejaculado na vagina, no tubo vaginal. Então ele sai da uretra, da glande, tem a uretra, ele sai da uretra, ejaculado, cai na vagina, da vagina os espermatozoides vão subir para o útero, do útero ele vai escolher a tuba uterina da direita ou da esquerda, certo? E na tuba uterina o óvulo vai estar lá esperando o espermatozoide. Chega, só para vocês terem uma ideia, chega no óvulo uma centena, tá? Mais ou menos 100 espermatozoides. Desses 100, somente um entra. 23 cromossomos do espermatozoide, 23 cromossomos do óvulo, formando o embrião com 46 cromossomos. Lembram disso? Tá? Então, é isso, galera. Aí forma-se o embrião. Esse embrião da tuba uterina, ele tem que caminhar até o útero, tá? Leva aí uns dias, tá? Para chegar no útero, nidar, que é a nidação, que é quando o embrião, ele se aloja e cola no útero. Então, muitas mulheres, elas sofrem aborto espontâneo, porque o embrião, ele não conseguiu colar e nidar, formar o ninho. A nidação vem dessa palavra, né? Do ninho, formar o ninho no útero. E aí a mulher acaba tendo o aborto espontâneo, quando então o sangue do útero descama todo ali o útero e o embrião acaba saindo com esse fluxo sanguíneo, que é o aborto espontâneo, tá certo? Uma coisa que eu não falei para vocês, que eu lembrei agora, que eu tava falando da glande, né, da saída do sêmen pela uretra. A glande é a cabeça do pênis, tá certo? Essa glande, o pênis ele é coberto pelo prepúcio, aquela pele que protege o pênis. Quando essa pele ela gruda na glande, na cabeça do pênis, então você tem aqui toda a pele, né? E aqui é a glande, a cabeça, a ponta. Quando essa pele está grudada, você tem a fimose. A fimose é muito comum. Meu filho teve fimose. Com 5 anos, ele precisou operar. Passei pomada, fiz a massagem, que é você tentar empurrar essa pele para baixo e não deu certo. Então, ele precisou operar, cortar a pele, que é a cirurgia de fimose, para esse prepúcio descer, para que a glande fique descoberta, tá certo? Então, é isso, é quando esse prepúcio ele gruda e a pele não desce, tá? Não é muito comum ocorrer isso, porque o comum seria essa pele descer. Você vai fazendo a massagem, passa uma pomada e a pele ela vai cedendo e ela desce e o menino não precisa chegar a fazer a cirurgia de fimose. No caso do meu filho, precisou, tá? Fez com 5 anos, tá bom? Então é isso, falamos dos órgãos femininos, masculinos, as diferenças da puberdade da menina e do menino, não é? E depois, mais para frente, a gente volta aí a falar mais um pouquinho de outros assuntos pertinentes à sexualidade. Muito importante esse assunto, tá? Pra gente se conhecer, conhecer o nosso corpo e se prevenir aí
das doenças, da gravidez indesejada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e desse assunto. Bora pesquisar, estudar, fazer os exercícios, tá? Tudo de bom. Até o próximo vídeo, galera!